Bom, e além do irmão de Lula, outro petista teve o nome envolvido no escândalo do INSS. O secretário nacional do Consumidor no Ministério da Justiça, o advogado Vadi Damus, teve um encontro em 4 de junho de 2024 com 3 dos investigados por possíveis fraudes no INSS. A reunião no ano passado foi com Alessandro Stefanuto, Virgílio Oliveira Filho e André Fidelis. A pauta oficial da reunião de Damus com a cúpula do INSS foi, abre aspas, sobre consignado, fecho aspas. Augusto, a gente exibe na tela ali os detalhes do compromisso em que Vadi Damus, outro petista muito próximo ao presidente Lula, também participou aí de reuniões envolvendo crédito consignado e o escândalo no INSS. Meu Deus do céu. Né? Agora não dá mais para falar que não tenha DNA não precisa nem ler o que eles escreveram. Se você ler as assinaturas, você tem a sensação muito nítida que você sente quando você ouve aquela chamada no começo da noite no presídio, né, que eles conferem para saber se todos voltaram às celas. Aí só fica assim, o policial lá. Vadi Damus, Frei Chico, Carlos Lupe, Alexandre Stefanuto. O que vocês acham que eles estão? O que você está chamando? Você está chamando uma turma de trabalhadores injustamente presos ou você está convocando aí um bando de quadrilheiros? Essa turma aqui tem uma capivara já um pouco longa, né? Não precisa nem investigar, é só pegar, prende. E depois vê aí o que eles fizeram, porque esses não deixam de fazer o tempo todo. E nós não podemos esquecer aquele vídeo conhecido, um dos clássicos da internet, que o Vadi Damus, com aquela pose, né, de chefe de banda, no momento temos de levar em conta que o ministro Gilmar Mendes é nosso aliado. No dia em que falaram que eu fui aliado do Vadi Damus em qualquer coisa, vocês só falam isso, ó, o Vadi Damus, eu já ergo o braço e me entrego. Nós recuperamos o vídeo, Augusto. Vamos lá. Pra gente relembrar. Olha a pose dele. O PT embarcou nessa onda moralista desde lá de trás. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Quem escolhe candidato é o Poder Judiciário. Escolhe cheio. Claro. O povo é burro. O povo só escolhe corrupto. O povo só escolhe bandido. E aí o pessoal fica zangado. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Que absurdo. Vamos ao acordão com o Supremo, tudo, né? Junta tudo e faz. Né? Então, assim, mas num país normal, você prende quando tem 3 opções: ou risco de fuga, reiteração do crime ou destruição das provas. Me parece que temos um cara que assinou a emenda para acabar com a fiscalização, que hoje é presidente do INSS. Então ele pode muito bem, eventualmente, destruir provas, poluir provas ou reiterar o crime. Você tem esse cara aqui que é secretário, Vadi Damus, que tem até o nome de vilão de Guerra nas Estrelas. Vadi Damus, que é secretário como é que é? De cidadão, né? Do PROCON, basicamente. Direito do consumidor. Então está ainda no governo. Você tem assessor do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Ou seja, o risco dele chamada no presídio. Temos o Stefanuto. Mas essa turma aqui, se fosse em outro governo, não seria já todo mundo preso? O STF não teria enviado já 24 horas para se explicar, não se explicou, claro. Vai todo mundo na papuda e depois começamos a conversar. Por que eles continuam lá? Qual que é o risco
que os dados que a gente ainda não tem plenos das fraudes, dos valores, do número de reclamações sejam destruídas, desapareçam. Ou que o crime seja reiterado. Deve ter ainda aposentado que hoje está recebendo sua aposentadoria com desconto. E por que essa turma não foi afastada imediatamente pela PF, não melhor, pelos juízes após a investigação? Então, é claro que temos um problema não só no governo, mas um judiciário, porque o Gilmar é nosso, evidentemente o judiciário não está fazendo direito o seu dever. Só um parêntese aqui. Os ministros do Supremo Tribunal Federal falam o tempo inteiro e sobre tudo, sobre qualquer assunto. Estão silentes. Eu não ouvi nenhuma frase de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal sobre o maior escândalo de corrupção da história. Até agora, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, que não pode ver um flash, que não pode ver uma câmera, não se pronunciou. Cadê o ministro Gilmar Mendes? Onde é que estão os ministros do Supremo Tribunal Federal nesta hora? Olha, é um absurdo o que a gente está assistindo. Então, se a gente perder a capacidade de se indignar diante de um escândalo, um assalto a aposentados e pensionistas, o que é que você faz se você descobre uma fraude desta magnitude? Você coloca um técnico imediatamente para fazer um pente fino no que está acontecendo no INSS, para levantar tudo e busca uma forma de ressarcir quem foi lesado. Você não coloca o número 2 da pasta que é filiado ao PDT. Você não deixa o chefe de gabinete do Carlos Lupe, é tesoureiro do PDT. É óbvio que tem falcatrua, é óbvio que é trambique. Então, imediatamente precisa fazer uma intervenção no INSS, uma intervenção na Previdência Social. Você está mexendo com vidas. O deputado Marcel Van Hatten levou uma aposentada, mas quantos aposentados e quantas aposentadas não precisam de R$70 a mais por mês para comprar uma comida, para ir à feira, para fazer um medicamento? Quanta gente não está sendo roubada por quadrilheiros? Isso é coisa de bandido. E aposentados, né, senhor? É isso que você está frisando. Aposentados. Sim. Os caras não têm dinheiro, eles não têm um mínimo, né, de misericórdia, e nem nada. Você se lembra no primeiro governo Lula, o Ricardo Bezuini era ministro da Previdência, e mandou fazer um recadastramento, e aí aqueles velhinhos de maca, de cadeira de rodas, de vida. Até ali era o maior absurdo com relação aos aposentados do governo do PT. Não, agora eles descontam na fonte. A corrupção vai na fonte do coitado trabalhador que está recebendo um benefício. Eu só vou voltar nessa questão do ministro Ricardo Lewandowski. É impressionante a inoperância do ministro da Justiça. O Vadim Damus está no cargo ainda? Sim. Não cogitou passar pela cabeça do ministro e falar, deixa eu afastar esse sujeito aqui, porque ele está envolvido. Nenhuma notícia sobre isso. E em Nárnia, no Supremo Tribunal Federal de Nárnia, o ministro do Supremo jamais admitiria que um sujeito de um partido dissesse que esse é nosso aliado hoje. Lá o ministro do Supremo ia mandar esse sujeito e falar, então vai provar porque eu sou seu aliado. Porque isso é uma ofensa para o ministro do Supremo. Em Nárnia, no Brasil parece que passa batido. O Vadim Damus falou, não, o Gilmar Mendes é nosso aliado agora. O ministro do Supremo é aliado do quê? De partido político, de representante de partido político, ministro do Supremo. Em Nárnia não aconteceria isso. Quadrilheiro. E o ministro da Justiça vem a público dizer que não vê problema do filho representar duas entidades investigadas pela Polícia Federal, como bem lembrado, Rogério Marinho nos trouxe, né? O senador Rogério Marinho.